Tudo bem com você? Que bom que você está aqui nesse trem de história viajando comigo. O meu nome é Pedro Cordeiro e eu sou o maquinista que conduz esse transporte cheio de histórias e muita coisa bacana. Eu quero que você seja meu companheiro de sempre. Para isso eu vou pedir que você se inscreva aqui embaixo nesse canal. E aí assim que aparecer o sininho, você vai teclar e a gente vai poder viajar toda semana. Você vai receber sempre nosso aviso. A nossa história de hoje, ou melhor dizendo, a nossa viagem de hoje, como todas as outras, começa com uma frase que sai aqui desse ovo encantado, dessa árvore do trem de histórias. Vamos ver qual é a frase de hoje? Parará, 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 pam, pam. Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva. Do La Fontaine. O La Fontaine é um fabulista, né? Um escritor francês do século XVII, mas ele ficou muito conhecido pelas suas fábulas. E você certamente conhece alguma delas, como A Lebre e a Tartaruga. Não conhece? Não? O Lobo e o Cordeiro. E é muito bacana. Essa frase dele tem tudo a ver. Paciência e tempo dão mais resultado que força e raiva. Tem tudo a ver com a origem dos contos das Mil e Uma Noites. Você conhece os contos das Mil e Uma Noites? Você deve conhecer algum, por exemplo, Aladim, Ali Babá e os 40 Ladrões, Simbal, Marujo. Você nunca ouviu falar? Não tem problema. Então você vai se estudar para saber que é muito legal. E essas histórias são muito antigas. São do século IX. São contos populares de origem egípcia, persa, indiana, chinesa, japonesa e árabe. É no século IX. No século XIII elas ganharam uma versão escrita e só chegou para nós aqui no Ocidente por causa de um francês, assim como La Fontaine, que ele registrou essas histórias para nós no século XVIII. E a história, a origem dos contos e as origens dos contos das Mil e Uma Noites, a origem é muito bonita, porque fala de umas coisas que eu vou falar agora, tá certo? Há muito tempo, um rei chamado Shahryar vivia com o coração amargurado de vingança, porque ele descobriu que a sua esposa, a rainha, o tinha traído e ele mandou matar a rainha. E depois que ele fez isso, toda noite ele se casava com uma mulher diferente e toda manhã seguinte, à noite do casamento, ele mandava matar. E a cidade, o reino, ficou apavorado, assustado, menos uma jovem de nome Sherazade. Ela era filha do primeiro-ministro, do grão-vizir daquele sultão, ou primeiro-ministro daquele rei. Ela pediu ao pai, que falou que queria se casar e que tinha um plano para isso. O pai tentou demovê-la da ideia, mas não conseguiu. Ela seduziu o pai e convenceu o sultão e se casou. Logo após a cerimônia, eles foram para o quarto e antes de fechar a porta, a irmãzinha dela pediu para ela contar uma história. E ela falou com o rei, que toda noite contava uma história, que gostaria de contar a última história para a irmã. Ele deixou a contragosto a irmã entrar e ficou ali. E ela contou uma história linda. E ele começou a perceber, a se envolver com a história. E foi contando, narrando, com riqueza de detalhes, com o olho brilhando de paixão, com tal carisma, que a irmã dormiu e ele ficou tão envolvido. E quando chegou na melhor parte da história, ela parou. E ele falou, continue, continue. Ela disse, não posso. Eu não posso, sabe por quê? Porque daqui a pouco o carrasco vai virar me chamar para me matar. E ele, o carrasco que espere, pode continuar. E ela continuou a história e ele adormeceu. Ele acordou no início da noite do dia seguinte e pediu para ela continuar a história. E ela continuou aquela história e ela foi envolvendo. O rei emendou com outra e assim foi, uma noite, 2 noites, e na manhã seguinte ela parava na melhor parte, foi envolvendo e assim se passaram 1001 noites. Ele ficou tão enfeitiçado, tão encantado, que eles tiveram 3 filhos nesse período e ele não percebeu. Tamanho era o encantamento das histórias e o talento de Sherazade. No final de 1001 noites ela apresentou, pediu a sua irmã para trazer os filhos, mostrar para ele, falou que era fruto do amor dela por ele. E ele ficou muito feliz, acabou com aquela sede de vingança, percebeu um amor verdadeiro de uma mulher e continuou sempre pedindo para ela contar essa história para ele. E assim surgiram os contos das 1001 noites. A história dela demorou 1001 noites, não é? Mas a nossa viagem é rápida, está na hora de acabar já. Temos que ir embora.
E vamos embora, gente, olha o apito do trem, vamos seguir a história com a canção brasileira. Para que nossa memória nunca, jamais, em tempo algum, para que nossa memória não se acabe em poeira. Um grande beijo e até a próxima história.